e vamos passar neste momento a nossa edição novamente para o Amândio Santos. Espero que seja uma festa enorme viver em Penafiel quando se fazem as coisas é de uma forma rija. E é isso que vamos começar a perguntar a Pedro Cepeda, Dr. Pedro Cepeda, o vereador cupulador do desporto da Câmara Municipal de Penafiel. Obviamente imagino com aquela atenção própria de quem quer que tudo corra bem ao longo destes 3 dias, mas a aposta desta noite está a ganha. Que festa que está a acontecer aqui no coração histórico da cidade de Penafiel. É verdade, boa noite, Amândio, e muito obrigado à RGTV pelo convite para estar aqui hoje convosco. De facto, os dias que antecedem este evento e as próprias horas antes do arranque são sempre muito exigentes, muito estressantes, porque é uma iniciativa que envolve uma logística muito pesada, e aproveito também para esta oportunidade, porque é justo fazê-lo, de agradecer aos funcionários da Câmara Municipal de Penafiel todo o empenho que têm na organização deste evento. E de facto, terminamos agora a primeira prova, a cidade está repleta de pessoas, portanto a primeira fase correu bem, vamos agora ao Super Enduro. Uma coisa que tem sempre referenciado nas suas intervenções públicas é o facto deste enorme evento, porque isto, mais do que um enorme evento, são 6 enormes eventos, para um evento em si que se transformou hoje num dos maiores festivais de desportos motorizados do país, eu diria mesmo da Europa. É do facto desta organização, que é conjunta da Câmara Municipal e da CVVC, ter também o apoio e uma participação muito efetiva de outras associações, que prova que o movimento associativo Penafiel é um movimento cheio de saúde e que se recomenda. É verdade, o nosso Conselho é reconhecido do ponto de vista desportivo, sobretudo pela força do nosso associativismo. E este evento também revela isso, porque a organização parte de uma cooperativa e depois há um conjunto de associações relacionadas com cada uma das disciplinas aqui que estão em competição, que se envolve na organização deste grande evento, o Penafiel Racing Fest, e portanto todo este evento acaba por ter um conjunto muito alargado, eu diria de centenas de voluntários de penafidelenses que se dedicam para que este fim de semana seja verdadeiramente excepcional. E que é um pouco por todo lado, aliás, a talho foi-se e fica aqui quase como um detalhe. Hoje os centenas de voluntários da organização foram todos jantares à cantina da Câmara Municipal e eram elementos da Câmara Municipal da cantina, juntamente com colegas de outros serviços que de forma voluntária estavam a prestar esse serviço de apoio. Como é que estamos em Penafiel em termos de atividade desportiva, em termos daquilo que está a ser no momento e no presente a vivência desportiva no concelho? Felizmente nós em Penafiel temos mais de 20 modalidades que são praticadas, 20 modalidades distintas. E está a terminar neste momento uma época desportiva para a maior parte das modalidades e nós é com grande orgulho que vemos muitos atletas em várias modalidades obterem excelentes resultados a nível regional, mas também a nível nacional. E, portanto, isso é um estímulo para nós, para a autarquia, de continuarmos a apoiar o desporto e, em especial, o associativismo desportivo. Porque, de facto, o sucesso que nós temos dos nossos campeões, chamemos-lhe assim, tem muito a ver também com toda a dedicação por parte das equipas técnicas que estão ligadas a esses clubes desportivos, mas também dos dirigentes, que o fazem de uma forma muito voluntária e, sobretudo, movidos pela paixão ao desporto. E, portanto, os resultados que nós temos em termos desportivos competitivos são muito estimulantes, mas, sobretudo, olhamos para o desporto também numa lógica de prática da atividade física e como um instrumento para promover o bem-estar da nossa população. E num inquérito que fizemos recentemente a toda a população de Penafiel, ou a uma amostra, aliás, muito significativa da nossa população, concluímos que em Penafiel a taxa, o índice de prática desportiva é superior à média nacional. E, portanto, isso é um dado muito relevante e que nos estimula para trabalhar ainda mais. Para muitos, a talho foi-se e, obviamente, fica aqui também a referência para perceberem isto. Eu sou natural e vivo na cidade de Penafiel. Penafiel tem muitas instalações do âmbito desportivo que são municipais e, no entanto, se em tempos houve até algumas críticas quanto ao exagero dessas instalações, neste momento eu diria que praticamente todas estão a abarrotar. Sim, todas elas têm taxas de ocupação muito intensas
e de facto temos neste momento uma dificuldade que é dar resposta à procura desportiva, seja do movimento associativo, mas também dos grupos informais que se organizam. Temos alguma dificuldade em dar resposta a essa procura e, portanto, ao longo dos próximos 3 anos iremos procurar fazer um investimento significativo na requalificação de algumas infraestruturas que também já têm alguma idade, mas também na criação de novas infraestruturas desportivas, principalmente nas zonas do concelho, porque estamos a falar de um concelho muito extenso, com 28 freguesias, e há determinadas zonas que têm mais carências e, portanto, numa lógica de equidade, iremos investir na criação dessas infraestruturas onde sabemos que estamos mais debilitados. Estamos a falar de mais piscinas, de mais pavilhões, de remodelação das piscinas e dos pavilhões. Estamos a falar concretamente do quê? Estamos a falar na construção de novos pavilhões desportivos, na intervenção de requalificação das nossas piscinas municipais, melhorando também a sua eficiência energética, porque também é uma questão ambiental é para nós muito relevante. Estamos a falar na conclusão do complexo desportivo do Parque da Cidade, onde teremos uma pista de atletismo homologada pela Federação Portuguesa de Atletismo, que será também uma homenagem à nossa atleta Fernanda Ribeiro, campeã olímpica, campeã mundial, que seguramente também estará aqui connosco em Penafiel a colaborar nesta nova infraestrutura para desenvolver a modalidade de atletismo. Dr. Pedro Cepeda, estamos a falar, como disse, já de 20 modalidades que são alvo de atividade intensa e, aliás, com resultados muitíssimos bons, ou seja, Penafiel não é só futebol, apesar de, obviamente, se viver com muita intensidade tudo quanto se passa à volta do futebol com o Penafiel, que tem tido, aliás, prestações muito assinaláveis e neste ano lutou pela subida, mas com títulos noutras modalidades, que vão desde a patinagem, ao hóquei patins, à dança, ao BTT, já hoje com campeões no duatlo, passando por outras atividades de muito relevo, o atletismo com alguns dos grandes exemplos em termos nacionais e também numa aposta que eu penso que tem sido uma aposta cada vez mais consolidada, a aposta em escolas municipais. Quer explicar um pouco melhor esse projeto? Sim, nós temos vindo a trabalhar também com algumas federações, nomeadamente com a Federação Portuguesa de Triatlo, na criação de projetos que possam promover sobretudo a formação dos mais jovens, ou seja, despertar junto dos mais jovens o interesse por modalidades que não são normalmente o mainstream, como é o caso do futebol, tentar diversificar ainda mais o número de modalidades aqui praticadas, mas acima de tudo ter projetos de desenvolvimento desportivos com uma componente de formação técnica muito intensa e, por exemplo, no caso do triatlo, temos muitos técnicos municipais, uma oportunidade que a Federação nos deu de fazerem o curso de treinador e, portanto, o projeto está a ser estruturado e acreditamos que daqui a alguns anos irão existir resultados nessa modalidade e noutras, como é o caso do projeto da bicicleta nas escolas. Era isso que eu ia referenciar a seguir. Temos a nossa associação de referência na área de ciclismo, a ADRAP, a ir todos os dias aos centros escolares de Penafiel a ensinar os mais jovens. São já 1.200, algo que sei. 1.200 que estão envolvidos neste projeto e, de facto, temos já resultados muito interessantes e não tenho dúvidas nenhumas que no futuro teremos aqui ainda mais campeões. Falou do projeto A Bicicleta na Escola, que é promovido pela ADRAP através de um protocolo feito com o seu pelouro e com o município de Penafiel. Como é que estamos, para além desse projeto, em termos de desporto escolar? É evidente que aí não é apenas uma função da Câmara, mas também do Ministério, mas hoje, através desta quase repartição de responsabilidades que existe sobre todo o tecido público escolar, perguntava-lhe, em termos de Penafiel, como é que tem sido esta relação entre a autarquia e o desporto escolar e se este, para além do ciclismo, tem evoluído e se recomenda? Sim, o desporto escolar é da competência do Ministério da Educação. De qualquer forma, no início do mandato, um dos objetivos primordiais que definimos para o Pelouro do Desporto era melhorar a articulação entre aquilo que são as políticas municipais do desporto, o desporto escolar e também o associativismo desportivo do concelho. Porque nós verificamos que o desporto escolar acabava por estar, de certo modo, isolado dentro das escolas e não havia, sobretudo, um aproveitamento dos talentos que eram identificados no desporto escolar por parte das nossas associações desportivas, federadas e não só. E, portanto, estamos a trabalhar com os nossos agrupamentos de escolas no sentido de melhorar essa relação. Ainda recentemente fizemos um protocolo também
com a ADP, a Associação Desportiva de Penafiel, com um agrupamento de escolas e em que o município também esteve envolvido, no sentido de desenvolver a patinagem de velocidade nessa escola, que é mais uma modalidade... a tornar num fenómeno em Penafiel e mesmo no Val de Sousa. Sem dúvida. E, portanto, a escola está a fazer, integrada no desporto escolar, a formação na patinagem de velocidade, e eu acredito que dentro de algum tempo a ADP terá também já nos seus quadros competitivos essa modalidade. E, portanto, este foi o primeiro exemplo que temos dessa aproximação que queremos entre o desporto escolar, as políticas municipais de desporto e o associativismo desportivo. A próxima questão que vamos pôr a Pedro Cepeda, vereador com o Pelouro do Desporto, prende-se com aquilo que eu espero, fique por aí, já daqui a pouco vamos ter toda a emoção das duas rodas numa modalidade chamada Super Enduro, que tem apenas 3 anos de existência como campeonato nacional em Portugal, vai para o 3º ano. Aliás, tivemos aqui um dos membros da Federação de Motociclismo de Portugal a dar-nos conta de que o campeonato começa daqui a uma semana e a dar-nos essa novidade, que se for pela Federação, que tutela o Super Enduro, Penafiel no próximo ano, durante o Racing Fest, poderá receber uma prova do Campeonato Nacional. Sr. Vereador, como é que acolhe, se é que já não sabia, desta vontade da Federação de no próximo ano o Super Enduro ser Campeonato Nacional? Com muita satisfação. Aliás, a segunda edição do Penafiel Racing Fest, estamos a viver em 2018, tem essa diferença relativamente à primeira edição, porque as nossas provas são homologadas pelas respectivas federações. E naturalmente que nós nos últimos anos vimos por parte dessas federações um reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido em Penafiel. E, por exemplo, no último fim de semana tivemos cá os campeonatos nacionais de taekwondo, sub-21 e cadetes. Tivemos também no ano passado os campeonatos nacionais de triatlo e duatlo e, portanto, essa notícia de termos mais uma prova federada e integrada num campeonato nacional é naturalmente um motivo de grande satisfação para a nossa autarquia. Voltemos ao Penafiel Racing Fest. Numa entrevista que nos foi concedida há poucos dias atrás pelo Oscar Coelho, um dos grandes mentores deste projeto, dizia-nos que este figurino, por motivos estratégicos e penso concertado com o município, se iria manter durante 3 anos. É um figurino que exige muito de vós, mas é um figurino que está a provar uma vez mais que pelo retorno que consegue, pela animação que traz, que merece esta aposta de 3 anos. Sim, sem dúvida. O investimento que a autarquia faz neste evento nós consideramos que é razoável e, sobretudo, o retorno que tem do ponto de vista mediático, do ponto de vista de dinamização da economia local e também daquilo que é, de certo modo, desmistificar alguma ideia errada que há relacionada com os desportos motorizados, faz-nos sentir que, de facto, este evento deve continuar a existir e deve continuar a ser apoiado pela autarquia. Naturalmente que este evento foi uma novidade no ano passado e o desafio será para nós e para a cooperativa que o organiza connosco manter este evento numa permanente novidade, criando ano após ano alguns novos atrativos para que não se esgote. Já aqui falamos do movimento associativo, o Sr. Vereador com o Pelouro do Desporto, já aqui falamos daquilo que é a estratégia na modernização das instalações e já aqui falamos das próprias escolas municipais, da de triatlo que vai nascer, da de natação, de tudo quanto tem sido e de que é a vivência diária. No entanto, uma das grandes apostas também que assume, enquanto vereador, é a aposta em eventos de grande porte nacionais e internacionais. Temos este aqui, o que é que ainda vamos ter nos tempos futuros? Vamos ter precisamente daqui a um mês o Campeonato Europeu da Aquabike e o Campeonato do Mundo de Júniores da Aquabike, que se realiza na localidade Entre os Rios, num cenário natural fantástico, ali com a confluência dos dois rios, do Tâmega com o Sousa, e que se realiza pela segunda vez em Penafiel e que este ano tem a particularidade de ser a primeira prova do Campeonato Europeu. Portanto, prevemos que haja um acréscimo do número de pilotos internacionais que irão participar neste campeonato. É uma modalidade muito associada ao espetáculo, também muito competitiva, e que tem essa particularidade de termos atletas de vários países, dezenas de países europeus, que vêm a Penafiel e que acabam por ficar aqui quase que uma semana
e ficam a conhecer a nossa região. Portanto, nós entendemos que também esta política da atração de eventos nacionais e internacionais desportivos é também uma oportunidade de promover o nosso território do ponto de vista turístico e portanto, temos esse exemplo claro de que é uma mais-valia para o nosso concelho termos estes eventos de grande dimensão. Em relação ao Penafiel Racing Fest, nós hoje conseguimos algo, como sabe, é uma proeza, que é entrevistar o Joaquim Santos. Se há uma coisa que o nosso King, podemos chamar-lhe assim, não gosta muito é de ser entrevistado, mas ele dava conta do orgulho que sente, desta homenagem, que aliás já o Sr. Presidente da Câmara aqui disse, e penso que todos concordamos, é mais do que justa, um dos cidadãos mais notáveis nascidos neste concelho, eu diria mesmo no século XX. É um desportista de referência, juntamente com o Fernando Ribeiro, com o Luís Ribeiro, todos eles campeões, seja nacionais, sejam campeões mundiais ou europeus, mas ele dava conta de que o êxito populacional do Penafiel é talvez o maior óbice a que este rally possa um dia integrar um campeonato, porque é muito difícil construir um percurso de Penafiel sem passar por zonas habitadas. Sim, é verdade, mas isso também traz a espetacularidade que este evento acaba por ter. E este ano temos um novo troço que é lindíssimo, é fantástico, a campanha todo o Rio Tâmega e que será seguramente um cenário que amanhã irá ficar registado em muitos smartphones e irá ser partilhado para todo o país, eu diria até para todo o mundo, porque acho que vamos ter ali um rally muito competitivo, muito intenso, mas também do ponto de vista para os adeptos, para os amantes desta modalidade, muito interessante. Mas veria com bons olhos um dia este rally integrado, porque não, passo a passo, de grau a degrau, no próprio Campeonato de Portugal? Sim, seria seguramente bastante interessante e acho que o primeiro passo para isso acontecer foi dado este ano, com o facto de termos a FPAC associada a esta iniciativa em 2018. É uma modalidade, os rallies, que manifestamente faz parte do imaginário de cada penafilense. Sim, o Joaquim Santos é o nosso campeão dos campeões, como o Fernando Ribeiro, e de facto dizia-me na semana passada uma pessoa ligada ao mundo do desporto automóvel que acha que será impossível qualquer piloto português conseguir bater o palmarés do Joaquim Santos. Está difícil, sim. E portanto, muitos de nós, toda uma geração, ou se calhar 2 gerações, cresceram a ver o Joaquim Santos a competir e a vencer. Isso inspirou as nossas gentes, inspirou muitos atletas que hoje competem e que olham para o Joaquim Santos como uma figura mítica, como uma personalidade encantadora e que de facto é uma fonte de inspiração para todos os esportistas de Penafiel, não só pelos resultados desportivos que alcançam, mas pela sua forma de ser, que é simples, genuína e sobretudo de uma grande generosidade. Não sendo do seu pelouro, mas sendo uma coisa que eu sei que também o preocupa e que no fundo também o deve orgulhar, é o facto de, tal como nós ao longo da emissão fomos dizendo, Penafiel ter não só pilotos de referência, navegadores de referência, mas agora cada vez mais preparadores de referência ou mesmo construtores. Referenciamos o facto do António Pinto, a filha Ariana esteve aqui ao volante de um 20.000, ele próprio construído em Rancho Penafiel pelo tio Jorge, mas a AJP hoje uma marca de referência em termos nacionais, nascida em Penafiel. Mas outra coisa e outro detalhe em termos empresariais ligado ao desporto automóvel, que começa a tornar-se de referência, que é o facto de Fernando Santos, o irmão do Joaquim, ex-piloto, campeão nacional de autocross e vencedor do troféu Terrano nos idos anos 90 no Campeonato Nacional de Todo-Terreno, ser hoje considerado de forma, eu diria, nada polémica, um dos melhores preparadores privados do mundo de veículos protótipos de todo-terreno e que tem a sua sede em Pierres. Aliás, o primeiro nome da firma foi mesmo de Pierres, hoje é uma firma que tem no Extreme o seu nome de referência. Isto é também um motivo de orgulho, sobretudo por aquilo que traz à economia, Sr. Vereador? Sim, sem dúvida, porque há todo aqui um sistema económico ligado ao desporto motorizado que começa a se evidenciar no nosso concelho. E isso nasce dessa paixão natural
que existe pelo desporto motorizado. E devo dizer que, inclusivamente, o facto de termos esses construtores de referência aqui em Penafiel faz com que existam já empresas que se deslocalizaram, mais recente temos conhecimento, foi de Vila Pouca da Guiar para Penafiel, porque no fundo querem estar próximos desses construtores e começa-se a criar quase aqui um cluster nessa área económica, o que para nós é extremamente interessante, atendendo aos resultados Muito económicos bem. que se daí se geram. Isto está uma revolução perfeita no centro da cidade. Foi necessário muito trabalho e ainda mais necessário vai ser trabalho árduo para que na segunda-feira as pessoas cheguem às 9 da manhã ao centro da cidade e tenham isto mais ou menos mais normal. Sim, hoje de manhã, quando algumas pessoas acordaram e abriram as suas janelas, viram uma cidade completamente diferente. A nossa avenida principal, Sacadura Cabral, repleta de obstáculos que serviram agora para o espetáculo do Super Enduro. E isso, obviamente, que exigiu um trabalho muito intenso durante a noite por parte dos nossos colaboradores da autarquia, no sentido de que pudesse estar tudo pronto hoje para este espetáculo. E de facto é único haver uma iniciativa com este tipo de esportes motorizados, com este leque tão diversificado, situados num centro histórico de uma cidade. E isso foi muito importante no ano passado para aquilo que eu dizia há pouco, que é desmistificar, de certo modo, aquilo que algumas pessoas pensam sobre este tipo de esportes. E eu acho que o ano passado houve muitos penafilenses, até aqui do núcleo urbano, que acabaram por se tornar fãs deste tipo de esportes, porque se calhar não tinham predisposição para irem ao meio do monte, claro, ver uma prova de enduro, mas quando ela está aqui à sua porta, acham-a espetacular e se calhar na semana seguinte até já estão disponíveis para irem para a zona das serras, apanhar um bocadinho de pó e ver este espetáculo. Já agora levaram o farnel, que é para amenizar um bocadinho sim. a coisa. Outro dos pontos que foi essencial o ano passado, e penso que também está com essa expectativa este ano, foi o impacto que este evento teve nas redes sociais. Sim, do ponto de vista mediático e especialmente das redes sociais, este evento teve um alcance muito significativo. E desde a transmissão em streaming que fizemos, que foi visualizada em vários países europeus e também no Brasil. E agora sim, tudo mas, apostos para darmos início à sessão de treinos para a categoria Hobby. Mas também do ponto de vista Podem interno. ligar as motas, vamos ter a sessão de treinos. Os pilotos vão aproveitar para iniciativas contribui também para aumentar a autoestima dos penafidelenses. E, na verdade, este tipo de eventos acaba por mobilizar um conjunto muito alargado de pessoas, de instituições, o que contribui para que seja um evento de organização partilhada, mas que também o seu sucesso seja partilhado por toda a população e isso é notável, é notável. Vereador, quero-lhe agradecer a sua presença aqui, gosto. Dr. Pedro Cepeda, vereador Coplouro.